Pô, Duff, aí você facilitou demais, hein? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais este conteúdo gostosinho que os senhores vão testemunhar hoje. E hoje, meus amigos, nós vamos falar a respeito de um assunto e que o Sr. Duff não deveria tocar muito. Se trata do fato de que tem um aspecto nessa análise aí que o nosso amigo Duff fez, né? Um vídeo aí me mencionando e tudo mais, já algumas lives aí seguidas que eu venho recebendo alguns cortes dele, né, querendo falar a respeito da minha ID, né, e coisas do tipo. E assim, eu sempre soube disso, mas eu nunca peguei por esse lado, nunca vi motivo. O Duff sempre foi um cara muito tranquilo, mas infelizmente ele tocou num assunto agora que não tem como, né, Duff? Você deixou o seu assim, ó, na reta e agora eu vou ter que dar bicuda aqui, cara. É irresistível demais não fazer isso. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar muito claro, eu sei que a galera que tá assistindo aqui o canal, né, tem muita gente que não gosta do Duff, mas eu vou ser, como vocês sabem, eu sou sempre muito balanceado e eu busco ser sempre o mais justo possível, tá? Da galera de Xbox, o Duff é um cara que sempre me tratou muito bem, tá? Inclusive, todas as vezes que aconteceu alguma coisa comigo aí, né, que teve um saber, vamos dizer assim, mais notório publicamente, o cara foi lá, me mandou mensagem, né, e tudo mais. Então o Duff, ele é um cara muito sossegado, então é por isso que eu quero deixar muito claro, não tenho nada contra o Duff pessoalmente, é um cara que nunca me fez nada, e se fez eu também nem fiquei sabendo. Mas essa não é a primeira vez que eu vejo o Duff, né, por exemplo, querendo falar da minha ID. Não é a primeira vez que eu vejo o Duff querer fazer aí algumas insinuações. A primeira vez que isso aconteceu foi acho que em 2023, né? Alguma coisa assim, o Duff ele tava numa live lá com os caras ali e um desses caras, inclusive, era aquele tal Diego lá, né? Que inclusive foi aquele ser lá que foi responsável, né, por aquele exposed coletivo, né, da comunidade no Xbox no ano passado. Mais pra frente no vídeo eu vou falar desse assunto de novo, porque tem a ver com algumas coisas aí do Duff também. E esse cara na live do Duff, quando ele fazia a live lá na Twitch, ele tinha mencionado, né, que ele falava que na minha ID tinha macuco, né, que tinha hack, save hack em jogos e tudo mais, enfim, nunca conseguiram provar isso. Então, antes de começar esse vídeo e ir direto pro react do que o Duff falou, é sempre bom contextualizar. Durante esses anos todos que eu tô aqui na PlayStation 1000 Grau, uma das coisas que os caras nunca tiveram moral ou condição de falar comigo era em termos de gameplay ou da minha ID. Então, não podendo fazer isso, eles tentaram atirar para todos os lados. Falar que eu tinha save hack, falar que eu tinha feito macuco nos jogos, né? Por quê? Porque, modéstia à parte, se você for olhar a minha ID, eu nunca fui um cara de ficar catando um monte de jogo para registrar na ID, né? Ou um monte de jogo indie, joguinho besta que você mileta aí, ou platina em 2, 3 horas, para ficar fazendo um volume. Tenho preferência pelos jogos AAA, eu tenho preferência pelas platinas, pelas miletas de respeito. Porque eu sempre fui um cara que eu preferi valorizar o meu tempo, né? Independente se eu joguei 2.000 horas num ano na média ou se eu joguei menos, eu sempre preferi valorizar o meu tempo. Eu não sou um cara que eu tenho prazer em ficar gastando com esse tipo de joguinho mequetrefe só pra ficar inflando, né, a minha ID ou a minha gamer tag pra fazer uma aparência de que ela é volumosa, que ela é bonita, que ela é isso, aquilo, outro. Eu deixo isso aí pra quem curte mais, não tô aqui julgando, cada um faz como quer. Agora, o que é curioso? Chegam agora pra falar do meu total de horas da minha ID, né, do que eu joguei, por exemplo, do ano passado. E querer dizer que isso é muito pouco. Então a gente vai destrinchar isso daí no vídeo hoje, porque eu já imaginava, né, que os caras iam querer fazer um negócio desse. Quando eu comecei já no ano passado, né, que eu falei pra vocês, pô galera, agora eu tô com menos tempo pra jogar, né, porque agora eu tô aqui com a empresa, tô trabalhando o dia inteiro, caras, né, trabalham o quê? Até de noite. Antes até de eu casar também já era assim, agora casado eu procurei diminuir um pouco isso, porque obviamente, né, você tem que dar atenção pra esposa, você tem que fazer as coisas também dentro de casa, então fica mais complicado ainda você gerenciar, mas a gente sempre dá um jeito. E a gente vai chegar então nesse ponto, vamos reagir aqui então ao vídeo do Duff, e vamos colocar aí os pingos nos is, né, Duff? Tá muito safadinho, né? Muito bem, galera. Então esse aqui seria, né, acho que é um corte, né, alguma coisa aí que o Duff fez de uma live dele, tá? Tem um outro vídeo também dele que foi clipado aí pelo pessoal, que eu vou depois reagir aqui com vocês pra vocês entenderem, né, qual que tá sendo a estratégia dos caras nesse momento, tá? Rapaziada, seguinte. A Nintendo, olha só, vamos lá, quantas horas de live? 43 minutos, tá bom. Ó, a Nintendo, ela lançou a retrospectiva, certo? Retrospectiva, pra quem não sabe, basicamente é rap, que eles falam, rapid, né? Rapid, que é o resumo do que Tá imitando um saco ou você tá falando inglês? É rap, ah? você jogou no ano em determinada plataforma, certo? A Sony fez, a Nintendo lançou agora, acho que dia 14, dia 15 de janeiro, e a Microsoft não, né? A gente sabe que não importa se
a falhinha ou falhona, né? O que importa é se a Microsoft não fez, pau na Microsoft, acabou. É assim que funciona a mídia hoje em dia, né, cara? A Microsoft não fez, é pau nela. Ah, mas aqui ninguém se interessa por isso. Sony fez, Nintendo fez, Microsoft não. Pau na Microsoft, né? Não, vamos lá, né? O que acontece aqui é o seguinte, Duff. A Microsoft não é só nisso que ela falha, e você sabe muito bem disso. Então, quando a Microsoft deixa de fazer uma coisa, também não é só por esse lado. Você tá simplificando demais a questão. Isso entra em contradição, principalmente com o que vocês viviam falando durante todos esses anos. Não são vocês que falam que a Microsoft tem dinheiro infinito, não era vocês que ficavam zoando a Sony lá, né? Desde 2015, falando que a Sony competia com fraldas Pampers, né? No ranking de marcas mais valiosas do mundo, né? Vocês não falavam que a Sony tinha que vender o almoço para comprar janta. Então a questão da Microsoft é o fato de, apesar da empresa não ter falado, né, é o insider, que é o Jez Corden, ninguém mais do que o Jez Corden, que é o que vocês idolatravam aí como cachista, né, que estava refutando os rumores dos jogos do Xbox no PlayStation lá em 2024. Você pode até falar que não era seu caso, mas era o caso de outros caras aí da Xbox. O próprio Tiff fez isso daí também. E esse mesmo cara falou que a Microsoft deixou de fazer a retrospectiva por falta de orçamento, por falta de verba, porque eles estariam preparando as coisas para o novo aniversário do Xbox desse ano, o que é uma justificativa completamente ridícula, né? E isso não é apenas esse ponto. E isso vem logo em seguida dos caras aumentarem absurdamente o preço do Game Pass para o dono do Xbox, dobrando o preço do que custava, né? Eles fragmentaram o serviço que antes era completo, que você pagava, acho que era 50, 60 reais, né? Você tinha acesso a tudo que hoje o Ultimate tem, mas custando 120, né? E as categorias inferiores, inclusive aquela que manteve mais ou menos o mesmo preço do que era o Ultimate antigamente, que é o Premium, oferecendo muito menos coisa, inclusive perdeu-se os jogos Day One. Agora, quando você olha pro cara do PC, o cara do PC paga quase metade do que paga o cara do console e tem Day One lá. São várias coisas que a Microsoft vem fazendo que ela tá deixando muito claro que ela tá pouco se lixando pra você, que é dono do console Xbox, que fica na internet aí querendo afagar o console pra comunidade, e todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Esse mundinho do pirulito de vocês, onde a Microsoft está tratando super bem o dono do console do Xbox, só existe no Flame. Fora dele, a realidade é outra, e a gente vê isso pelas próprias vendas desses consoles. A gente está falando de um período em que agora o PlayStation não vende só 3 ou 4 vezes mais, como acontecia antes. A gente está falando de um momento que o PlayStation está vendendo 15 a 17 vezes mais do que o Xbox. E aí gerou todo aquele guerre no final do ano, né, tal, de um chineleiro chorando, cadê a retrospectiva? Ai, não tem retrospectiva, o PlayStation tem. Aí compara com o PlayStation. Só que a Microsoft... Beleza, pode ter muita gente que é chineleiro, como você diz, do Xbox, só que também tem muito cara que joga pra caramba no Xbox e que reclamou da mesma forma. Inclusive o próprio Salatiel, lá do canal do AMX Gameplays, ele é um cara que tem uma gamer tag melhor que o que? Da maioria de vocês aí, que são focados no Flame. Arnaldo DK tem a gamer tag maior que a de todos vocês juntos, e a reclamação dos dois é a mesma. Essa justificativa de que não tem dinheiro, assim, se os caras tivessem dado outra desculpa, morreu o estagiário que fazia a retrospectiva, não deu pra gente fazer a tempo. Isso era mais crível, isso era mais verossímil, isso era mais compreensível do que você falar que a Microsoft estava sem dinheiro pra fazer. A Microsoft havia anunciado o Xbox Developer Direct pra janeiro. A Sony e a Nintendo anunciaram porra nenhuma, só que ninguém cobra. Mentira. Todo mundo cobra a Sony, todo mundo... A Nintendo eu não sei, né? Mas todo mundo sempre cobra a Sony. Inclusive no vídeo que eu fiz, né? Eu já fiz alguns vídeos esse ano, e um deles lá eu tava mencionando que o Xbox, ele tava com um evento programado. E nesse mesmo vídeo, que apesar de ser uma crítica ao que alguma coisa lá que a Microsoft estava fazendo, eu pausei, parei a continuidade do assunto para falar. O reconhecimento deve ser dado onde é merecido. E nesse ponto eu parabenizo a Microsoft. Porque a Microsoft, pelo menos, ela mantém um pouco mais o hype. Um evento como esse, enquanto que a Sony é aquela coisa, né, cara? Então isso aí é um ponto positivo para a Microsoft, e a Sony também poderia sim, né, trabalhar melhor aí na escala dos seus eventos. Eu fico surpreso, sabe? Porque vocês, hoje em dia, né, os canais de Xbox, o que eles fazem? Detalhe, isso aqui não é demérito, não. Mas vocês hoje trabalham só com a internet. Pelo que a gente sabe, vocês só trabalham com a internet, fica o dia inteiro fazendo live. O dia inteiro, toda vez que eu tô na internet, o YouTube me recomenda alguma coisa, ou aparece aqui, por exemplo, tal canal tá fazendo live e tal. Eu vou ver a hora? Pô, mano, é no meio do dia, tá ligado? No meio da tarde. Ou seja, vocês trabalham com isso, certo? E das vezes que eu cliquei só de curiosidade pra ver, todos, sem exceção, tava sempre fazendo react de canal. E muitas vezes desses reacts é do meu canal. Eu acho curioso como vocês fazem tanto react do meu conteúdo, por exemplo, e se esquecem desses detalhes tão importantes, é verdade. Eu acho que nessa hora dá um branco, né? Vocês não lembram, né? Que coisa, né? Vocês não lembram, olha que maravilha. Agora, se a Sony e a Nintendo tivessem anunciado eventos e o Xbox não, aí estariam cobrando. Mas, cara, de novo, velho, olha como que o vitimismo de vocês é um vitimismo barato. Argumentos que ninguém liga, tá? Mídia sonista e falar de base instalada. São dois argumentos fraquíssimos que vocês sempre tentaram usar no Flame, e esse vitimismo nunca colou. Eu sinto muito te informar, tá bom? Sony no seu evento, Nintendo no seu evento.
Mas o Xbox não. Não, tá errado. Não, Microsoft não liga pro seu console, Microsoft não liga pro seu... A Microsoft não comprou todos os estúdios mais relevantes, ou os mais relevantes da indústria até agora. Comprou Bethesda, que é dona de uma porrada de franquia. A Microsoft comprou a Activision, que tem mais outra porrada de franquias e estúdios. Não tem desculpa pra Microsoft se isso acontecesse. Da Sony e a Nintendo anunciar evento e o Xbox não. Você entende isso, Duff? Não tem desculpa. A gente não tá mais falando daquela época em que o PlayStation tinha muito mais estúdio que o Xbox, na geração do Xbox One, por exemplo. Hoje a Microsoft tem muito mais. Então é proporção, cara. Então se a Sony anuncia e a Nintendo anuncia, tendo muito menos estúdios, é obrigação da Xbox também anunciar. Se isso acontecesse, olha como que eu falo que não cola mais o vitimismo de vocês. É por causa disso, cara. Consumidor é sempre assim. Então, entre retrospectiva ou evento e conteúdo, jogo, Shadow Drop, eu fico com o evento. E vocês, ficam com a retrospectiva ou com o evento? Bom, eu gosto de jogar, ok? Beleza. Então, beleza. Os mesmos jogos que você tá falando que você quer receber, legal. O dono do PlayStation também recebe, cara. Então qual que é a vantagem? Fala pra mim. O dono do PlayStation, ele joga os seus jogos, que você fala que você prefere receber, e ainda tem a retrospectiva. E não tem nada aí alegando que é falta de dinheiro, beleza? É só essa a diferença. Saiu a retrospectiva lá na Nintendo, né? Lá na Nintendo. Ó, vamos lá. Mais uma vez, o que eu estou falando aqui não é uma informação minha, beleza? E eu nem sei se é verdade, mas dizem as más línguas que o Lorde da PlayStation 1000 Grau jogou apenas 700 horas ano passado. Certo? Dizem as más línguas. Foram atrás lá, fizeram as paradas da retrospectiva, não sei o que lá, parece que ele jogou 700 horas. Eu acho, pra minha média de gameplay, 700 horas eu acho muito pouco. Eu acho bem pouco 700 horas, entendeu? Mas de qualquer forma, tanto que ele nem postou, a retrospectiva dele nem postou. Ah, eu fiz numa live lá, tá lá no meio de uma live de não sei quantas horas lá, que nem sei se tá no ar ainda, né? Beleza. Galera, vamos pausar o vídeo aqui agora, porque a gente chegou num ponto aqui que o Duff citou, que é assim, Lorde, você tem que se explicar. Cara, eu não tenho que explicar nada, né? Porque olha só, qual que é o conceito, vamos dizer assim, do Flame, né? O conceito do Flame da zoeira de consoles é você ser coerente com o seu discurso. Eu quero dar uma pequena pausa aqui para vocês verem como que o conteúdo desses caras ele é extremamente seletivo. Por exemplo, ele quer dar a entender aqui o quê? Que eu tentei ocultar a minha retrospectiva, porque eu cobrei, né? Eu falei que a Microsoft deixou de fazer enquanto o dono do PlayStation, né, teve isso daí, etc e tal. É fato ou não é? Independente ou não de eu mostrar ou não. Então já começa por aí. Segundo, ele fala como se eu fizesse live todos os dias e ficou perdido no meio dessas lives. E não é verdade. Essa retrospectiva eu mencionei lá na live do The Game Awards, que foi a última live que eu fiz nesse canal. E essa live ficou disponível um tempão antes de eu transformar ela em um conteúdo pago, ou seja, somente para os assinantes do canal. E tipo assim, olha como que esses caras são. Recentemente eu abordei de novo, né, esse assunto, né, do wrap-up do PlayStation. Acho que foi no meu primeiro vídeo aqui de 2025. E olha só, nesse vídeo eu mostrei o meu wrap-up do PlayStation. Eu mostrei ali, né? Inclusive para vocês verem, ó. O Duff aqui, ele tá falando, né? Por que ele fala assim, ó? Dizem as más línguas. O que o Duff tá fazendo é o quê? Olha, galera, eu não posso provar, né? E os caras que fizeram isso aqui, eu sei quem são, mas também não posso falar a respeito deles, porque esses caras não têm moral nenhuma, né? E eles sabem muito bem disso. E além de tudo, esses caras são mentirosos. Por quê? Eles pegaram aqui um total de horas que primeiro que não foi isso. Né? No meu wrap-up, como vocês viram, deu ali 800 horas. O que acontece é o seguinte, galera, tinha duas contas, né? Tem duas contas fakes lá no Twitter que cara, ficava flodando todo mundo, marcando várias pessoas. Tá? Obviamente que o Duff em algum momento viu isso daí, inclusive ele abordou, né? Numa live dele que teve um corte e tal. E essas contas é o seguinte, uma conta é de um cara que a gente tem, cara, 99% de certeza que é de um integrante da comunidade do Xbox, já muito falado por aí, que não joga porcaria nenhuma, né? Mas que ele gostava de pagar de fiscal dentro da comunidade. Inclusive, os próprios caras de Xbox não gostavam desse cara. E o que acontece, meus amigos? Na gamer tag desse cara, né? Você vê ali que, além dele não jogar nada, o cara tem vários anos, já mais do que, acho que de uma década no Xbox, nunca passou dos 50.000 G, né? Se passou foi recentemente. O que ele mais tem em horas jogadas na ID dele é YouTube. E o que mais tem na ID desse cara são jogos que ele larga o console ligado e não joga nada. E como que você sabe disso? Porque as horas que ele tem no jogo são muito grandes, mas as conquistas são muito poucas. Ou seja, uma coisa não bate com a outra. E a gente sabe que esses caras, eles são extremamente colapsados, né? Isso aí, ó, desde 2022, 2021, eu vejo esses caras, né? Esse aí, mais um outro lá, sempre querendo me acusar de fazer algum macuco na minha ID, porque nunca conseguiram bater de frente no gameplay. Inclusive, até mesmo nesse ano passado, que foi o meu ano mais fraco até hoje, jogando ali no PlayStation, os caras ainda assim não conseguiram me passar. Então, como eu falei pra vocês, né? O primeiro deles foi este cidadão aqui, né? Que ele usa a conta fake, que a gente tem, como eu falei pra vocês, a gente tem 99% de certeza que é aquele pato louco lá, porque o jeito dele falar é exatamente igual. Assim, é literalmente a mesma fraseologia. E aí, de onde que veio essa fake news que os caras fizeram, né? Que eu tinha jogado só 700 horas. Eles pegaram uma imagem de wrap-up, né? E eles editaram, né? Pegaram do meu wrap-up do meu vídeo original e eles editaram
pra fazer parecer que é aquilo que eles, né, querem dizer. E a verdade não é essa, como eu já mostrei pra vocês. Olha aqui a edição que os caras fizeram versus o que realmente foi o meu wrap-up, né? Então já começa por aí. E aí o que acontece, meus amigos? Pra vocês verem, né? Esse cara aqui, junto com o outro lá, que já vou mostrar pra vocês, tava flodando lá o meu Twitter de outras pessoas, né? Querendo falar isso aí, querendo imputar, né, a narrativa. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e peitei esses caras porque eu não tenho medo desse negócio de ID. Cara, desculpa, mano. A minha ID é muito difícil de você conseguir bater de frente. Modéstia à parte falando. Não tô dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém. É só o meu jeito de jogar. Eu cheguei nesses caras aqui e falei, beleza, né? Vocês estão querendo cobrar a minha ID? Então faz o seguinte, mostra a ID de vocês aí pra eu ver, né? Se vocês têm moral pra querer me cobrar ou não. Aí o que acontece? Era sempre uma resposta querendo fugir. Sempre querendo fugir. Eu falava, não, beleza, tá bom, você falou, né? Joguei só 600, 700 horas, agora mostra a sua ID. Ah, não, aí como que eles respondiam? Não, mas você só jogou isso. Não, você não pode mais ser 1000 graus. Tá bom, agora mostra a sua ID pra eu ver. Não, mas veja bem, sempre fugindo de querer comparar com a minha, né? Aí o que ele fez aqui, ó? Ele chegou num certo comentário e falou, eu acho que joguei perto das 1500 horas. Nesse comentário que ele fez aqui, de novo eu cobrei ele. Falei, não, beleza então, cara, mostra, se você jogou isso, você não vai ter problema em mostrar a tua gamer tag. Né? Você não vai ter problema em mostrar e querer comparar com a minha ID. Por que tem tanto medo de fazer isso aí? E a razão disso é como eu falei pra vocês, porque se ele mostrasse a gamer tag real dele, a galera ia descobrir que ele é o fake daquele maluco lá, que eu falei pra vocês que a gente tem 99% de certeza. E essa conta fake aqui que o Duff usou como uma fonte, né, que o Duff tá usando como fonte, é o mesmo cara que, mano... O colapso que ele tem em querer se provar na internet é tão grande que pra ID fake dele, né, pra conta fake, ele catou uma ID de um asiático do PlayStation e jogou ali como se fosse a ID dele. Só que essa ID não é dele, tá ligado? É de um outro cara aí da internet, um asiático que joga pra caramba, inclusive, e ele fazia isso pra quê? Pra querer mostrar que não, veja, eu tenho moral pra falar desses canais, né, de PlayStation. E quando a gente descobriu isso, o que ele fez? Saiu correndo com o rabinho entre as pernas. E aí o segundo perfil, né, que o Duff usou aí, no caso, que ele não falou, mas eu vou mostrar pra vocês aí como uma fonte, esse cara também estava seguindo pelo mesmo caminho, né? Ele queria falar muito de hora, etc e tal. No ano passado ele tinha me desafiado. Ele falou, não, vou jogar mais horas que você e mostrar que você não está jogando nada, etc. Beleza, chegou no final do ano, o cara fez 3, 4 vezes menos do que eu joguei, mesmo sendo meu ano mais fraco, né? Em termos de horas jogadas no PlayStation até hoje, né? Desde que eu tenho um canal aqui no YouTube. E aí o que ele fez, né? Vendo que ele não tinha conseguido chegar nem perto do que ele já estava me criticando, ele começou a querer inflar as horas dele artificialmente. E o que ele fez? Chegou no momento que ele foi lá no Exophase e alterou manualmente as horas para mais de 200, sendo que uns 3 dias antes ele tinha umas 120, 100 e poucas horas ali, ou seja, dava quase 21 horas por dia, de 3 dias atrás que ele tinha um total de horas pro tanto que ele tinha agora. Mano, quem é que consegue jogar 21 horas durante 3 dias? Isso não existe. Vagabundo! Olha, quer saber? Eu não vou nem discutir mais. O próprio cara aí já se estourou todo fazendo isso daí, eu não tenho nem mais o que falar e também já tô de saco cheio de ficar vendo um monte de notificação sempre da mesma coisa. Fui lá e dei um bloco também e nem falei mais a respeito. Então esse é o nível da qualidade das fontes que o Duff usou aqui pra fazer o vídeo. E detalhe, tá? Eu sei que aqui o Duff, ele tá falando de uma forma, por exemplo, né? Dizem as más línguas e tal. Ele tá dando uma terceirizada aqui, certo? Mas também tem um outro vídeo do Duff onde ele fala exatamente isso aqui, ó. Vocês podem ver. Os caras estão fugindo de retrospectiva, cara. Mas o pior é que o Lorde Espartano, ele ainda fez flame com isso. Com a falta de retrospectiva da Xbox, ele ainda fez flame ainda. Aí ele não postou no Twitter, falou que ele fez lá numa live lá aleatória lá. E aí os caras tá falando que ele jogou algo em torno de 700 horas no ano. Isso aí é patético. Papo reto não, desculpa, cara. É pouco. Então, mano... Pouco, Então vocês estão vendo, né? Muito bem, galera. Agora a gente vai falar a respeito dessa narrativa aí do Duff, porque eu tenho algumas curiosidades pra mostrar aqui pra vocês a respeito dessas horas, né? Que o Duff fala que é pouco, mas quando você olha na gamer tag dele, tem algumas curiosidades a respeito disso daí. Quanto que é o total de horas que você tem que ter pra você ter jogado muito ou pouco? 700 horas, vamos deixar 700 aqui, tá? Você vai ter 350 mais 350. O ano tem 365 dias, né? Então, mais ou menos aí você jogou quase 2 horas todos os dias no ano, com uma média de 600 horas. E eu fico impressionado de ver como que esses caras usam as palavras pouco. Cara, é pouco pra quem? Eu acho engraçado porque, assim, nos outros anos, né, em que eu tava ali com 1.500, quase 2.000 horas jogadas, né, em vários outros anos aqui no PlayStation, eu não via ninguém falando nada, né? Eu não via ninguém querendo comparar com a minha ID, eu não via ninguém querendo, né, gerar nenhuma narrativa. Por que será? Não é verdade? Aí agora os caras esperaram chegar em um ano em que a minha empresa começou a bombar, que eu tive que começar a dar mais prioridade pra outras coisas, pra querer aqui, do nada, cagar a regra. É por isso que eu falo que vocês vivem no mundo do pirulito. Quantas pessoas vocês acham que fora de vocês mesmos que criam conteúdo, até mesmo os caras que ficam aí babando o ovo de vocês nas lives, a grande maioria, 90% do público que te assiste, ou Duff, se for um público adulto, vai ter exatamente essa mesma média pra menos. A única forma do cara ter mais horas registradas é se largar o console ligado. Porque se você trabalha, você cuida de casa e você estuda ao mesmo tempo, você faz tudo isso daí, é impossível, não se discute com a matemática.
Como que você vai jogar 4, 5 horas na média por dia? Não tem condição de você fazer um negócio desse. Você vai ter aí cerca de umas 1.400 horas no ano. Quantos de vocês de fato tem 4 horas por dia pra você jogar? Eu falo por mim, galera. Eu não tenho mais esse tempo que eu tinha antes, quando eu só trabalhava com o YouTube. Era fácil pra mim fazer 1.400, fazer 50 platinas num ano. E não era 50 platinas de joguinho bosta não, viu? Só que pra mim a situação mudou. Então hoje o YouTube não é mais o meu trabalho principal. Hoje o meu YouTube é o meu trabalho secundário. Mas não invalida. Eu não estou caindo em contradição com os meus discursos. Vocês querem um exemplo? O que eu mais exalto no PlayStation são seus exclusivos. Vai olhar os exclusivos do PlayStation do ano passado, né, da Sony, na minha ID e vejam como que eles estão. Só de Death Stranding eu tenho o que? Mais de 120 horas. E ainda nem platinei. Eu tive que pausar o Death Stranding pra poder jogar outras coisas que eu também queria. O Metal Gear Delta, né? Joguei o Forza ano passado, inclusive, né? Joguei o Gears, joguei o Ghost of Yotei, né? Ghost of Yotei tá platinado na minha ID. Inclusive eu tenho que jogar ainda, né? Porque saiu a nova atualização do New Game Plus. Então ainda mais um que eu vou jogar outra vez, porque o jogo é de fato muito bom. Certo? Então veja, o que eu mais hype do PlayStation está devidamente jogado, só não tá platinado o Death Stranding, mas tá todo zerado, né? Quase tudo feito, falta pouco para eu chegar ali na platina do game. Onde que isso é uma contradição com os discursos? Ou seja, eu joguei o que a mesma média que uma pessoa que, né, é extremamente atarefada, que não trabalha com internet e joga, e fiz um bom aproveitamento desse tempo jogado. Onde que isso é não ser exemplar? Pior teria se eu tivesse gastado as minhas 700 horas jogando um joguinho boqueta e não ter dado ali uma atenção pro Death Stranding que eu fiquei hypando, para o Ghost of Yotei que eu também fiquei hypando. Mas enfim, né, meus amigos, como eu falei pra vocês, hoje o Duff facilitou demais, né, porque agora ele deu a brecha aqui pra eu fazer aqui alguns questionamentos. O como que esse negócio de você se apegar demais exclusivamente, né, em horas, pode ser uma das piores armadilhas que vocês podem cair. Vamos lá então. Primeiro, quando a gente chega aqui na gamertag do Duff, vamos dar uma análise aqui superficial, tá? Eu já conheço a gamertag dele, mas vamos fazer uma coisa mais superficial aqui. Eu já vou começar dizendo que não é uma gamertag ruim. Por quê? A maioria dos jogos ali da Xbox o Duff jogou, simplesmente miletou, não, isso aí pouco importa, o importante é você estar zerado, certo? Na maioria dos casos. Não é uma gamertag ruim, mas dos pontos negativos que essa gamertag tem, uma delas é justamente a questão de horas. A My Lord tem mais de 20 mil horas na gamertag do Duff, como que isso aí pode ser um lado negativo? Pois é, meus amigos, pra vocês verem, e eu vou mostrar aqui pra vocês essa questão de hora, por que você tem que tomar muito cuidado quando você quer se apegar a isso aqui, tá? Primeiro, mano, você chega na gamertag, você vê que, cara, você tem mais de 2.300 horas só de YouTube. Netflix, mais de 1.000 horas. E aí você começa a chegar nos primeiros jogos realmente em que ele teria jogado. Esse Gear 5 aqui, por exemplo, é um caso muito questionável. Eu não tô dizendo no sentido dele ter jogado ou não. O problema aqui é o tanto de hora que você tem em cima desse jogo, tá? Versus o que ele tem de conquistas liberadas. Cara, com esse tanto de hora aqui, velho, você consegue fazer a mileta de um Red Dead Redemption 2 tranquilamente. Um GTA V tranquilamente, e prestem muita atenção no nome desses jogos que eu tô falando, tá? Porque esses jogos aparecerão aqui nesse vídeo. Então vamos lá, como que eu comecei a matar minha curiosidade, galera? Eu cheguei aqui, certo, na gamertag do Duff e coloquei como filtro o tanto de horas jogadas em vários títulos. E o que que acontece? Vários desses jogos aqui me despertaram muito a curiosidade, porque eu comecei a notar que muitos desses jogos, o Duff tem uma carga horária que, cara, simplesmente não faz o menor sentido. Então vamos começar com o primeiro deles, né? Que me chamou muita atenção, que é o jogo da série A Plague Tale, beleza? Galera, notem só isso daqui. A Plague Tale Innocence, 46 horas do game, tá? 46 horas e 24 minutos. Tá? O Duff, ele tá falando da minha ID, das minhas horas, mas olha só, no PlayStation 4, que foi onde eu platinei esse jogo, tá? Eu tinha aqui mais de 15 horas jogadas, tá? Ficou entre 15 e 16. E o jogo já estava platinado. No PlayStation 5 foi similar, né? Consegui platinar em 5 horas. Eu não lembro se ele teve algum autopop quando eu fui jogar no Play 5, né? Mas eu platinei ali, tá dizendo em 5 horas, tá? Vamos arredondar para 6 horas. Aí quando eu chego aqui no Duff, explica pra mim como que o cara conseguiu mais do que o triplo de horas que eu dentro desse jogo pra fazer a mileta disso daqui, cara. Assim, não tem explicação, né? Eu não tô dizendo que isso aqui é impossível ou que, pô, não pode jogar o jogo de novo. Não tô dizendo isso, tá? Pode ser que tenha sido isso. Eu estou trabalhando aqui nas possibilidades, tá? Não tô necessariamente acusando, mas é um questionamento muito fácil de se fazer. Então vamos lá, né? Vamos ver aqui os troféus aqui, né? As conquistas que ele fez, ó. Se você pegar aqui pelas datas, né? Você vê que ele começou em janeiro, deixa eu ver, cadê aqui? Em janeiro de 2020, beleza? Aí ele foi jogando, fez ali as munições. Vamos ver aqui a última conquista dele de 2020, ó. A última conquista dele de 2020 foi você completar todos os capítulos. Aí chegou em 2022, ele voltou pro game, né? Completar o treino, né? Completar ali você achar um lanche lá pro Yugo, você brincar, né, de esconde-esconde, etc e tal. Ou seja, em 2022 ele voltou pro game só pra pegar aquilo que ficou faltando, entendeu? Só pra isso.
E aí eu falo pra vocês, cara, pra você só voltar, pra pegar aquilo que ficou faltando, porque aqui tá dizendo, ó, que a última conquista dele foi em setembro, né, de 2022. Se a gente volta aqui, ó, vamos voltar aqui, né, aqui tá dizendo, ó, a última conquista foi em setembro de 2022. Ele foi jogar o game de novo, ou iniciou o game de novo em 2023. Ainda que ele tivesse zerado de novo, cara, muito dificilmente você chegaria em quase 50 horas de gameplay, velho. Será que não largou o console ligado farmando? Vai ficar essa dúvida. Olha o outro Plague Tale aqui, né, o último que saiu, que é o Riken. Mano, o cara jogou 75 horas do game, velho. Como assim 75 horas do game, cara? Vamos lá, ó. Esse mesmo jogo aqui na minha ideia, já que ele tá falando de horas, né, querendo comparar, em menos de 30 horas, 27 horas, eu platinei esse jogo no Play 5. Em 27 horas. Fala pra mim, velho. Como assim, velho? Sabe? Não tem o menor sentido aqui, ó. Você pode até ver, no Xbox eu joguei esse jogo, levei 23 horas. Óbvio, né? Aí eu já conhecia melhor os caminhos e tal, então óbvio que no PlayStation foi até um pouco mais rápido. Mas tipo assim, mais umas horinhas a mais aqui, eu também miletava o jogo no Xbox se eu quisesse. Então veja, né? Em 27 horas eu fiz o negócio, o cara em 75 horas, ele supostamente teria levado pra fazer a mesma coisa. De novo, é quase o triplo de horas do que eu tenho dentro do jogo. Provavelmente largou o videogame ligado pra ficar farmando hora no jogo. A primeira vez que ele jogou foi no dia 30 de outubro de 2022. E a última vez que ele jogou foi no dia 28 de novembro de 2022. Ou seja, né, quase um mês depois. Agora vamos lá, de novo, né, que eu tô falando. Curiosidades aqui, capítulo 16, né? Então o cara até aqui, ó, no dia 25 de novembro ele já tinha completado todos os capítulos, né? Aí você vê aqui em cima, ó, de você fazer o troféu, de você upar, né, completamente ali, etc e tal, talvez você tenha que zerar mais uma vez, por exemplo, tá ligado? Mas tá aí, claramente, fica muito evidente, é difícil de você, né, querer dizer o contrário, que o Duff não farmou hora aqui, que ele não largou o videogame ligado só pra querer fingir que, nossa, veja quantas horas eu tenho aqui nesse jogo. Agora vamos ver um outro jogo aqui que eu tinha falado pra vocês, né, galera, que era o GTA, que é o GTA V, beleza? O Duff aqui no GTA V fez quase 125 horas dentro do game, e assim, o GTA por ser um jogo online, ser um jogo grande também e tudo mais, isso aqui é totalmente plausível, tá? Dá pra você fazer isso aqui brincando se você realmente, né, se empolgar um pouco mais com o jogo, você faz isso daqui de horas. Só que o que chama atenção, velho? Quando você entra aqui, você vê que o Duff, ele jogou, né, ali, beleza, né? Zerou o game, fez ali algumas coisas aqui e ali, ele não miletou o jogo, não foi atrás, né, de todos os colecionáveis, né, nem nada do tipo, mas o que chama a atenção é o seguinte, galera, só pra você zerar o GTA, você não vai levar 100 horas, você não vai levar 50 horas, tá vendo? Você só for jogando tal, e chegar até o zeramento, você leva bem menos do que isso, tá? Você vai começar a passar das 100 horas e assim por diante, a partir do momento que você for pro online do GTA. E o que chama atenção aqui, galera, é que o online do GTA do Duff não chegou mais nem no nível 25 de gameplay. Pra você chegar no nível 25 de gameplay no online do GTA, caras, é muito fácil, sabe? Tipo assim, é muito babinha de você fazer. Você jogando um pouquinho, você já passa do nível 25. E ele não chegou nem nesse nível aqui. Então fala pra mim, como que o cara que só fez 14 conquistas no GTA V fez quase 130 horas, velho? Mas não chegou nem perto, nem de fazer 100% no jogo principal, nem 50% do jogo principal. Como que o cara fez tudo isso daqui? É muito fácil você achar pouco jogar 700, 800 horas, né, que seja, pra uma pessoa que trabalha, tem empresa e faz todo o resto, quando você larga o videogame ligado pra farmar as suas. Aí fica fácil, né, campeão? Ah, mas e você, Lorde? E na tua ID, ó? Beleza, vamos olhar aqui na minha ID. Galera, GTA V na minha ID, tá? Tenho quase 1000 horas, tanto do GTA V de Play 4 quanto de PlayStation 5. Só que a sutil diferença entre o meu caso e o do Duff é que ambos estão platinados no meu PlayStation, e ele é um jogo que você tem uma gameplay contínua, né? Eu joguei muito isso daqui com a minha namorada, né? No tempo que a gente tava só, né, namorando, hoje ela é minha esposa, né? Mas no tempo que a gente namorava, que a gente fazia party toda noite, a gente jogava muito online juntos. E eu cansei de jogar isso aqui com ela no online, cara. Você vai ver o nível do meu personagem lá no GTA, tá uns 400, 500 ali de nível, tá ligado? Eu tenho todos os veículos, tem dinheiro pra caramba, então tudo que eu tô falando aqui é compatível com o meu gameplay, beleza? Olha aqui, ó, GTA V também, lá do PlayStation 3, tá platinado também na minha ID, velho. Então, existe uma diferença abissal entre aqui os dois casos. No meu caso, o jogo de fato tá platinado, ele é compatível com o contexto do game. Callisto Protocol também foi outro jogo do Duff que eu achei meio estranho aqui, tá? E vocês veem aqui, ó, no PlayStation, né, o cara que jogou há pouco, né, que tem poucas horas que o Duff tá falando, platinou o game em 21 horas. Chega aqui no Duff, tem menos troféus do que eu peguei e o cara fez 60 horas, mano. Agora vamos falar de um exclusivo aí do Xbox, né, galera? O Hellblade 2, o Duff nem miletou o jogo, mas aqui ele tá com 40 horas jogadas, ou seja, ele só zerou o jogo, foi jogando, naturalmente ele pegou esses troféus, naturalmente, né, ele chegou no fim do jogo e ficou nisso daí. Olha aqui no meu caso, 11 horas eu tava com o jogo já zerado, peguei só 2 troféus a menos do que o Duff, tá? Só 2.
3 troféus, na verdade, né? Perdão, 3 conquistas a menos que o Duff. O Duff jogou quase 4 vezes mais. Cara, como é que você faz 40 horas num Hellblade 2, velho? É o que eu falei, Duff, você quis falar de hora e você deixou o seu muito exposto agora, velho. Porque como é que você explica isso daqui? Você quer falar pra um cara que tem uma ID que nem a minha, que 700, 800 horas é pouco, mas aí quando eu vou olhar na sua, eu prefiro ter a minha com menos horas e não passar por um negócio desse, cara. Vocês vão começar a ver agora uma série de coisas bizarras, tá? Resident Evil 2. O Duff tem aqui nesse game 110 horas. Mano, em menos de 15 horas eu fiz a platina desse jogo, velho. Pra vocês terem uma ideia, o Resident Evil 2, ele tem troféu de você zerar, acho que era dentro de 1 ou 2 horas. No nível mais difícil. Resident Evil 2 é um jogo curtíssimo. Se você jogar ele assim, focado só em zerar, você faz ele muito rápido. Como que você faz mais de 100 horas no Resident Evil 2, bicho? Tipo assim, você tem que ser muito fã, você tem que ter jogado esse jogo várias vezes, aí tudo bem. Vamos partir agora pro Resident Evil 4, tá? O Resident Evil 4, vocês vão ver que a coisa já começa a escambar bem mais. O Duff no Resident Evil 4 conseguiu incríveis 131 horas. E detalhe, ele não miletou, ou melhor, ele miletou, mas ele não fez 100%, beleza? Vamos aqui pro meu Resident Evil 4, não fiz 100%, mas eu platinei o jogo, beleza? E no Resident Evil 4, vamos pegar aqui a versão do PlayStation 5, né? Vocês veem aqui que eu tô com 96 horas. O Duff tá com 140 horas. Então, de novo, né? Não tô dizendo que, pô, é proibido jogar outra vez, ou se de repente ele teve dificuldade, mas é umas coisas assim que ele começa a levantar algumas suspeitas. O próximo jogo aqui vai ser o Resident Evil 7, porque eu vou ter que pular o 5 e o 6, porque eu joguei o 5 e o 6 no PlayStation 3, e no PlayStation 3 não contava a hora pra eu mostrar aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, Resident Evil 7, galera, levei cerca de 61 horas, 62 horas pra platinar, na época do PlayStation 4. O Duff conseguiu fazer, mano, 171 horas. Tudo bem que aqui nesse caso, né, ele fez ali 100% do game. Eu não fiz o 100% do game, tá? Eu platinei o game. Pra você fazer o restante aqui, que são as DLCs, também não leva tudo isso de tempo pra você fazer. A gente tá falando de um caso aqui que o Duff fez mais do que o dobro. Eu fiz o quê? 60 e poucas horas, o Duff jogou quase 172. Isso é quase o triplo de tempo. Mano, a gente tá falando que é DLC, não é o jogo principal. Se o jogo principal você leva ali umas 60, 70, não tem como nas DLCs você levar mais do que foi a hora do jogo pra você miletar, cara. Pra você platinar. Vocês estão entendendo? Que coisa absurda. Então, de novo, mais um caso aí, né, Duff? Pô, aí fica fácil, né, querer falar de hora. Aqui, ó, outro caso também. Resident Evil Village. O Duff tem aqui quase 110 horas. No meu Village, galera, que eu zerei primeiro foi onde? No PlayStation 4, né? Eu fiz ali mais ou menos por volta de umas 50 horas. Beleza? Então, veja, o Duff fez o dobro, cara. O dobro de horas. E detalhe, né? Eu peguei mais conquista, mais troféu que ele nisso daqui. Como que o cara fazendo menos conquista, menos troféu, jogou o dobro que eu em horas e nem miletou o jogo. E eu platinei o jogo. E aqui temos outro exemplo que eu achei aqui na ID dele, né? O Mad Max. Tá entre os jogos ali, né? Entre os mais jogados em horas jogadas, onde o Duff fez 151 horas até chegar na mileta do jogo. Já no meu caso, eu levei 90 horas para chegar na platina do jogo, ou seja, são as mesmas conquistas, são os mesmos troféus. A última vez que eu joguei foi em 2020, ele jogou em 2024, né? Provavelmente ele correu atrás ali porque, se eu não me engano, iam cancelar ali um modo ali que tinha que ligar no online, e aí não ia mais dar para você pegar, né, a platina ou miletar o game, ele deve ter feito por causa disso. Então assim, mano, de novo, é mais um caso que fica muito esquisito, velho. Deixo pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Próximos jogos aqui, galera, são os jogos da série do Metro. O Duff, ele jogou, vamos ver aqui, o Metro Exodus, um outro exemplo aqui, tá? Que ele miletou o jogo aqui e tal, né? Fez 100%, ele levou 134 horas. No meu caso, né, no Metro Exodus, eu joguei as DLCs, mas eu não fui atrás dos coletáveis, coisas assim, então eu só platinei, beleza? Mas pra você fazer a platina do game, originalmente, quando eu joguei no PlayStation 4, diga-se de passagem, eu levei ali cerca de 83 horas. Isso assim, sem rushar, sem apressar, sem focar em só chegar lá e querer platinar o jogo. Não, eu joguei normal, tá? Explorando, olhando, ouvindo os diálogos, olhando o cenário, admirando, jogando, etc. Com tudo que tem direito. Então eu não rushei nada no jogo. Fiz 83 horas a platina do game. Ficou faltando aqui pouco mais de 10 troféus pra pegar. Se bem que se a gente for diminuir só um pouquinho isso daqui, né, porque eu também joguei as DLCs, então, sei lá, a gente desconta aí algumas horas, talvez umas 5 horas, né, eu não lembro quanto tempo que leva as DLCs desse jogo, mas vamos jogar aí umas 5, 10 horas. Então vamos baixar isso aqui pra 73. Pra você jogar as DLCs e fazer 100%, você vai levar mais do que o tempo do jogo, 130 e poucas horas, quase 140 horas, 135 horas aqui. É um tempo que tá exagerado para você conseguir fazer 100% desse game. Star Wars Jedi Fallen Order. No PlayStation 4, eu levei aí, arredondando, né, 38 horas para fazer 100% do jogo, ou seja, fazer a platina do game. O Duff, por sua vez, fez aproximadamente o mesmo tanto de horas que eu fiz, 34 horas, certo? E chegou em apenas 10 troféus dentro do game, cara. Mano, 10 troféus, eu acho que ele nem zerou esse jogo, hein? Se duvidar, é capaz dele nem ter zerado esse jogo. Como que você faz, então, o tanto de horas, vamos dizer assim, aproximados, né, pra você fazer 100% e você não ter nem zerado o game?
Jedi Survivor, né? Outro jogo interessante da gente comparar. O Duff tem 120 horas nesse jogo, velho. Fez 100%. Eu também fiz 100%. Mas eu tô com 70 horas aqui. Mais um caso aí questionável do nosso amigo Duff aí, que talvez ele vá querer explicar ou não. Agora, galera, eu separei alguns casos aqui que não são jogos necessariamente em comum que a gente tem, mas também são questionáveis, beleza? Outro caso aqui é o jogo do Sunset Overdrive. A gente vê que o Duff aqui ele tem quase 130 horas, beleza? E agora a gente vai usar um outro parâmetro aqui, que é o site do How Long to Beat. Mas o site do How Long to Beat, ele não é necessariamente preciso, ele dá só uma noção. Então muitas vezes você fica um tempo a mais sim, do que tá aqui na grande maioria dos casos. Mas a questão é, né, a discrepância do tempo. Uma coisa, por exemplo, o site que ele tá falando que você leva cerca de 34 horas para você fazer 100% do jogo, ou seja, a mileta do jogo, aí você vai levar mais umas 2 horas e meia, 4 horas, vamos arredondar mais 10 horas, tá? Então aqui daria cerca de umas 40, 50 horas, sei lá, para você fazer tudo, tá? Vamos jogar sempre pro alto aqui para facilitar. Mano, o cara aqui fez quase que o triplo do que era necessário para você miletar alguém, você fazer tudo, tá? E detalhe, ele não fez tudo. Ele só fez provavelmente o jogo principal ou uma parte das DLCs, porque aqui não tá 100%. O próximo jogo aqui não preciso nem falar, né, velho? É o Scorn. O Duff fez 100% do game, beleza? Vamos só ter uma noção, né, de quanto tempo que leva pra você militar. Ó, cara, 6 horas. É o que tá dizendo aqui. Vamos arredondar pra mais, tá? Proporcionalmente, vamos jogar aí umas 10 horas, vai, 10 horas então. Como que o Duff fez 5 vezes mais do que é necessário pra você militar o jogo, velho? Agora, lembram desse jogo que eu mencionei pra vocês, que era o Red Dead Redemption? Pois é, meus amigos, olha só, Red Dead Redemption é um jogo que eu tenho até uma certa satisfação de falar pra vocês, porque, como vocês podem ver, eu sou bastante fã. E chegamos aqui ao Red Dead Redemption 2. Esse é um jogo, galera, que eu tenho 520 horas jogadas, tá? É muito mais do que o necessário pra você platinar. Mas o jogo tem online, né? O jogo tá 100% na minha ID. O jogo é um jogo muito bom de você querer jogar de novo. Só é uma pena que não tenha New Game Plus, né? É chato você jogar de novo sem tudo aquilo que você libera na primeira vez. O Duff fez 50 horas do jogo, mano, e ele fez o que aqui? Passou do capítulo 3. E só. Aqui, ó, as conquistas que ele fez, ó. São 7 conquistas, né? Ele só fez isso daqui, ó. Capítulo 1, 2... E só, velho. Como que você tem 50 horas nesse jogo, velho? Cara, com 50 horas você zera Red Dead Redemption. Se você jogar um pouquinho melhor. Tem gente que vai levar umas 70 e tal. Mas como que você leva 50 horas, velho? Chegando só no capítulo 3. Quer dizer que pra zerar o jogo você ia levar o quê? Umas 150 horas, velho? Então, de novo, não condiz e não batem as coisas aqui. Um outro jogo também que me chamou muita atenção, cara, que é o Rise Son of Rome, né? Eu joguei esse jogo aqui pela Steam, né? Eu não lembro quanto tempo que eu levei pra zerar ele. Eu acho que foi entre 10 a 20 horas que leva pra zerar, tá? Agora, para você fazer 100% do game, né, e tudo mais, assim e tal, né, isso aqui eu vou deixar para vocês mesmos jogarem, porque eu não me lembro, tá? Aqui tá dizendo que ele fez ali, né, quase 100%, e o cara levou 82 horas. Ah, um caso que eu acabei deixando passar batido, né, que foi do Resident Evil 5, que é, né, pô, como que eu fui me esquecer, né? Eu pulei esse daqui, na verdade, porque eu não tenho como comparar com o meu lado do PlayStation 3 do ponto de vista de horas, tá? Porque no PlayStation 3 não computava as horas. Mas vamos lá. A gente tem um Resident Evil 5 aqui, né, do Duff, onde ele passou, né, praticamente chegou nas 70 horas e nem miletou o jogo, tá? Sendo que esse jogo é um game que, se você focar mesmo, você vai miletar ele em aproximadamente 50, 60 horas, beleza? Então isso é um ponto a se destacar. O cara tem 30 conquistas dentro do game, mas não chegou nem perto de fazer 100%. Então assim, é como eu falo, né, é muito estranho. Pode ser que ele tenha feito isso daqui de repente, jogou uma vez, aí depois ele jogou de novo pra fazer com um amigo online. Então, meus amigos, é isso, né? É como eu falei pra vocês, eu não acho a ID do Duff uma ID ruim, não é de forma alguma uma ID fraca, mas é uma ID que, em termos de horas, você me desculpa, velho, é uma ID que é mentirosa pra caramba, porque, obviamente, o cara larga o videogame ligado pra ficar farmando horas. E eu falo pra vocês, mano, precisa disso, velho. Não tem necessidade de largar videogame ligado pra você ficar farmando horas. Você pode jogar o negócio ali perfeitamente, mesmo que você vá zerar de novo e várias... Ó, vocês querem ver? A minha própria ID, eu posso mostrar alguns exemplos parecidos aqui pra vocês, tá? Só que o contexto da minha ID é que os jogos estão platinados, tá? Então, por exemplo, ó, Metal Gear aqui na minha ID. Cara, eu tenho mais de quase 740 horas de Metal Gear Phantom Pain, beleza? É um jogo que é muito demorado realmente pra você fazer a platina dele. É bem trabalhoso. Tem que zerar as coisas do mais difícil, etc e tal. Mas assim, você não chega perto de 700 horas pra fazer isso. Por que tem 700 horas? Metal Gear é um jogo que eu joguei diversas vezes de novo, e também teve um contexto de eu ter perdido o meu save do PlayStation 4, lá em 2017, 2018, né? Num vídeo lá que eu tava fazendo, eu fui fazer a produção de um conteúdo, acho que era de como transferir os seus jogos ali no HD, eu não lembro direito, trocar o HD do PlayStation 4, eu lembro que foi um vídeo assim que eu fui fazer na época, e nessa brincadeira eu esqueci de fazer o backup, né, do meu save do Metal Gear 5,
e eu acabei perdendo o 100% que eu tinha, né? Que você liberava ali a roupa do Raiden, né? Você liberava uns itens muito legais. Então eu fui lá, fui jogar tudo de novo, né? Não consegui mais fazer os mesmos 100% de antes, mas também teve muita questão do online, né? Que você tem que desativar as bombas nucleares, lá tem um troféu ali meio chato. Batman Arkham Knight também, né? É um jogo que, cara, você não leva, né? 400 horas pra você platinar, mas é um jogo que eu joguei várias e várias vezes pra zerar, né? Fiquei zerando várias vezes porque eu simplesmente sou apaixonado pelo game. Joguei as DLCs, mas não fui atrás do 100%. Porém, o jogo está meletado, tá ligado? Helldivers 2, não preciso nem falar. Horizon Zero Dawn é um jogo de mundo aberto, né? Joguei também bastante, foi outro jogo que eu perdi meu save na época do PlayStation 4. Fui lá, zerei outras vezes também, fiz 100% de novo, né? Mas, enfim, Assassin's Creed Odyssey, cara, o Odyssey é embaçado, né? Você leva realmente mais tempo pra você conseguir fazer a platina, fazer todas as DLCs, fazer 100%. Ele é um jogo que demanda bastante tempo sim, tá? O Dragon Ball Xenoverse, né? Não preciso nem falar, você tem a questão do online. Horizon Forbidden West, então, pô, jogo fantástico, fiz, né, a DLC, fiz 100% de tudo, zerei umas 2, 3, 4 vezes esse game, né, muito bom, Gran Turismo 7 não tem o que dizer. Agora, um exemplo aqui, ó, God of War. Cara, nem ferrando que você precisa de mais de 200 horas pra você platinar um God of War, né? Mas foi o caso de um jogo que eu rejoguei ele várias e várias vezes. E no God of War, inclusive, se eu não me engano, ele mostra o número de vezes que você platinou. Tem uns saves lá que dá pra você ver, né? Então tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês tem um backup meu que confirma, tá? Days Gone, você também não precisa de 200 horas, né? Não fiz 100%, no caso aqui da DLC que teve do Days Gone, mas não porque tinha história extra, porque era um desafio idiota que eu não tive vontade, mas zerei o jogo de novo várias vezes. Agora veja, todos os contextos dos meus jogos incluem deles estarem devidamente platinados, né? Não tem jogo, no caso vocês estão vendo aqui que eu tô com uma hora gigantesca, mas o jogo nem platinado tá ou próximo de um 100%. Uncharted 4, tem modo online, né? Rocket League, Bloodborne, cara, que falar, né? Bloodborne também, fantástico, Death Stranding, então enfim, tudo que vocês estão vendo aqui tem um background em cima desses games. Você pode até questionar, mas nem de longe é igual o caso do Duff, cara. Nem de longe é igual o caso do Duff. Então, meus amigos, era isso, né? O vídeo ficou um pouco mais longo aí do que eu gostaria que ele ficasse, porque esse é um assunto, caras, que, pô, mano, sabe, esse negócio de você querer ficar cagando regra, né, sobre o tanto de horas, é uma armadilha onde você pode dar o tiro no seu próprio pé, como eu mostrei pra vocês aqui agora nesse vídeo. Lembrando, tá? Vou concluir o vídeo dizendo que a gamer tag do Duff não é ruim. Agora, o número de horas que ela tem é mentiroso. Eu acredito que isso aqui já foi o suficiente pra gente dar uma esclarecida aí nessa questão, tá bom? Então é isso, galera. Eu agradeço muito aí pela presença de vocês aqui no vídeo, né? Se vocês gostaram, não se esqueça aí, claro, né, de deixar o like aqui no vídeo. Para você acompanhar outros conteúdos também, se inscreva ou se torne membro aqui do canal também, caso você queira prestigiar ainda mais aí o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.